Você pode aplaudir o Senhor? Vamos nos colocar de pé, vamos fazer a leitura da palavra. Vamos ler Colossenses capítulo 1, versículo 13. Toda a igreja juntos, vamos fazer a leitura todos juntos? E que nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Verso 14, continua. E que temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados, qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele subsiste todas as coisas. Para aqui, ó. Sabe quem é esse aqui? Jesus. É Jesus, esse é Jesus. Ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas. 18. Também Ele é o cabeça do corpo, da igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque aprouve a Deus que nele habitasse toda a plenitude. Você pode glorificar o Senhor? Glorifica o Senhor em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Podemos sentar, queridos. Hoje é Páscoa. Jesus, Ele é o Verbo vivo. Ele é o Deus Filho, o Verbo vivo que habitou entre nós. E Jesus, Ele sempre esteve presente desde o início da criação. Sempre esteve presente. E quando a gente fala da Páscoa, tá? Não tem como você falar de Páscoa se você não for lá no início. Nós precisamos ir lá no Velho Testamento para a gente poder ver onde foi celebrada a primeira Páscoa. E onde foi celebrada a primeira Páscoa? Em Êxodo capítulo 12, versículo 13 ao verso 14. Projeta para nós. Êxodo capítulo 12, verso 13 ao verso 14. Preste atenção. Nesse cenário aqui, Deus já tinha levantado Moisés. Moisés já tinha experimentado a glória de Deus através daquele fogo, aquela sarça ardente. E através da glória de Deus, Moisés já está em missão lá no Egito para tirar o povo hebreu que está sendo escravizado no Egito. E aqui, Deus vai trazer a 10ª praga no Egito. E Deus dá uma direção para Moisés, para que Moisés peça aos hebreus que todas as famílias venham matar um cordeiro, porque eles iriam celebrar a Páscoa. Eles iriam pegar o sangue desse cordeiro e iriam passar onde? Na verga das portas, tá? Vamos ler comigo todos juntos, toda a igreja. Mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir. Quando eu o quê? Feri a terra do Egito. Volta lá atrás, querido. Vamos ver o verso 3. Eu falei 13, mas é 3. Vamos ver do verso 3 ao verso 14. É importante nós fazermos essa leitura. 12, 3. Vamos lá, todos juntos. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo:
ao 10º dia desse mês, tomará cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Verso 4. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, tomá-lo-á juntamente com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de almas, conforme ao comer de cada um, fareis a contar para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas, das cabras. E o guardareis até o 14º dia desse mês. E toda a assembleia da congregação de Israel o matará à tardinha. Tomarão do sangue e poloão em ambos os umbrais, na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães asmos, com ervas amargosas, e comerão. E não comereis dele cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo, a sua cabeça com as suas pernas e com as suas frissuras. Nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Para aqui, ó. Observa que, na verdade, eles tinham que fazer uma comemoração muito rápida. Depois que eles comessem, eles já tinham que estar com o cajado nas mãos, tinham que estar prontos, porque eles tinham que sair o quê? Ó? Correndo do Egito. Correndo do Egito. E Deus deu toda a orientação: pega o cajado, se preparem, porque quando a morte vier, que seria a 10ª praga, essa 10ª praga vai matar todos os primogênitos do Egito. E o nome de Yahvé vai ser o quê? Glorificado, vai ser o quê? Exaltado. Agora, interessante que o povo hebreu vai sair do Egito, ele não vai sair do Egito humilhado, ele vai sair com a cabeça erguida. Ele vai sair com a cabeça erguida, e ainda a nação dos egípcios vão entregar suas riquezas, seus ouros, vão entregar para os hebreus. Então eles vão sair dali o quê? Honrados, porque o nome do Senhor está sendo o quê? Glorificado, o nome do Senhor está sendo exaltado. Versículo 12, vamos ler comigo. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e farei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais, sobre todos os deuses do Egito, executarei juízos. Eu sou o Senhor. Verso 13. Mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Fala, Páscoa significa passar por cima. A morte que passa por cima. Esse é o significado da Páscoa. Passarei por cima de vós. Não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. Verso 14. E este dia vos será por memorial, e celebrá-lo-eis por festas ao Senhor. Através das vossa geração, o celebrareis por estatuto que? Perpétuo. Olha aqui. Esse cordeiro que foi morto na casa de cada hebreus, esse cordeiro já aponta para Jesus. Jesus simboliza esse cordeiro, que lá na frente, há 12 mil anos atrás, esse cordeiro, ele tinha que ser perfeito, não poderia ter mácula, não poderia ter nada. Esse cordeiro estaria morrendo para redimir a humanidade, para nos salvar. Depois que eles saem do Egito, eles vão se deparar ao Mar Vermelho. E quando eles chegam diante do Mar Vermelho, vocês conhecem a história, Deus abre o Mar Vermelho. E eles chegam para uma grande peregrinação até a Terra Prometida. E logo depois do Mar Vermelho,
Deus vai falar para Moisés: Moisés, faça um santuário para que eu possa habitar no meio do povo. Faça um santuário para que eu possa habitar no meio do povo. Vamos ler comigo isso aqui. Isso está lá em... Procura para mim, pastor Ronei. Eu acho que eu não coloquei aqui, mas isso daí está lá em Êxodo, capítulo... Está logo no início de Êxodo, no capítulo, acho que é 13 ou 15, uma coisa assim. Eu esqueci de colocar aqui. É só você colocar, santuário. Mas vamos lá. Faça um santuário para que eu possa habitar no meio do povo. Vocês estão comigo? Amém? Vamos lá. E esse santuário que Deus manda Moisés construir é o tabernáculo. E quando você olha para as peças do tabernáculo, você vai ver o Cordeiro. Você vai ver quem? Jesus. Porque Jesus, ele está com o Pai desde o início. Desde o início, Jesus está com o Pai. Eles trabalham juntos. Por isso que fala Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E no tabernáculo interessante, que dentro do tabernáculo, no ato do tabernáculo, você vai ter ali o altar, vamos lá, vamos ler aqui comigo, Êxodo 25:8. E me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Deus sempre quis habitar no nosso meio. Deus sempre quis se relacionar com o seu povo. Deus, ele quer se relacionar como ele se relacionava todos os dias lá no Jardim do Éden para falar com Adão e Eva. Deus, ele precisa se relacionar com a sua criação. E aqui Deus mandou construir esse tabernáculo para que ele habitasse no meio do povo. E esse tabernáculo você vai ver todas as peças, todos os utensílios do tabernáculo, todos eles apontam para Jesus. O castiçal aponta para Jesus. O altar de sacrifício aponta para Jesus. A bacia com água aponta para Jesus. Dentro do tabernáculo tem lá a mesa dos pães da apropriação. São 12 pães. Esses pães apontam para o Senhor Jesus. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Esses 12 pães apontam para os 12 discípulos, para os 12 apóstolos. Então, quando você olha para o tabernáculo, você vai ver Jesus o tempo todo nesse tabernáculo. E quando você olha para o tabernáculo, você consegue enxergar lá na frente a salvação da humanidade. Você consegue ver lá na frente Jesus morrendo na cruz do Calvário. Porque quando eles vão posicionar, quando Deus dá a direção para Moisés posicionar as 12 tribos de Israel ao redor do tabernáculo, você vai observar que a formação das 12 tribos, ela tem um formato de cruz, impressionante isso. Inclusive eu coloquei uma imagem aí, coloca essa imagem para nós. Apaga a luz aí para mim, fazendo um favor. Observa aqui. Aqui é o tabernáculo. Cada bandeirinha dessa é uma tribo. Está vendo? Cada bandeirinha dessa é uma tribo. Aqui está no meio o tabernáculo. Aqui é a entrada do tabernáculo. Aqui é o altar de sacrifício. Aqui é a bacia. E aqui dentro é onde fica a mesa dos pães da apropriação, da presença. Aqui fica o castiçal, fica o altar de incenso. E depois da cortina fica a arca da aliança, onde tinha a presença de Deus. Aqui, à direita, à esquerda, aqui é a tenda de Moisés. E do outro lado, a tenda de Levi, de Abraão, ou de Arão, o irmão dele, perdão. Então aqui fica a tenda de Moisés e aqui a tenda
de Arão, que era sacerdote, né? Então, e na frente do tabernáculo, a primeira tribo é a tribo de Judá. Judá. Por quê? Porque de Judá vai vir o governo, de Judá vai vir Davi, de Judá vai vir o Messias, vai vir o Salvador do mundo. Agora você observa que na formação das tribos lá no deserto, você observa que tem, você olha, você vê uma cruz, porque tudo isso daqui direciona para Jesus, direciona para o nosso Senhor, o nosso Salvador. E hoje nós estamos aqui celebrando esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós estamos celebrando, olha aqui um minuto. Existem 3 religiões no mundo que veio daquela região do Oriente de Israel. O judaísmo, que são as 3 religiões monoteístas: judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Dessas três religiões, Israel, o judaísmo, o cristianismo saiu de dentro do judaísmo. Nós fomos enxertados. Nós éramos como ovelhas desgarradas, que com a morte de Jesus nós fomos enxertados à videira verdadeira que é Israel. Hoje nós somos irmãos. Nós somos irmãos. Os judeus, eles não creem que Jesus seja o Messias. Mas isso, quem foi que fez isso? Foi Deus. Deus que permitiu. Deus cegou o entendimento dos judeus para que os gentios pudessem entrar. Então foi Deus que fechou o entendimento deles. E no Evangelho de Mateus, quando Jesus ressuscitou, os soldados que estavam diante do túmulo de Jesus, eles foram até ao sumo sacerdote e falaram assim: olha, Jesus ressuscitou. E o sacerdote: você não vai falar isso para ninguém em Israel, porque se você falar que Jesus ressuscitou, nós vamos ter que reconhecer ele como Messias. Então nós estamos te dando aqui uma quantia boa de dinheiro para você falar que foram os discípulos dele que foram lá no túmulo roubar o corpo dele, mas em momento algum você pode falar que Jesus ressuscitou. E isso até o dia de hoje se conta em Israel, que foi os discípulos que roubaram o corpo de Jesus, que Jesus não ressuscitou. Ponto. Isso daí tudo isso é permissão de Deus. Agora, o Islã, eles têm uma tese diferente. A tese dos muçulmanos é o seguinte: eles reconhecem Jesus como profeta, reconhecem que Jesus nasceu de uma virgem, eles reconhecem que Jesus fez muitos milagres, eles reconhecem que Jesus não casou, eles reconhecem tudo isso, mas eles não reconhecem que Jesus ressuscitou. Sabe o que eles falam? Que Jesus foi levado para o céu como Elias foi levado. Então eles falam o seguinte: que Jesus não morreu. Que Jesus não morreu. Tanto que o Islã, eles pregam contra a Trindade. Eles pregam contra, eles falam que Deus é esse, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Na cabeça deles, eles acham que Deus é suficiente, não precisa ter filho para morrer no mundo, não precisa ter o Espírito Santo. Então eles pregam isso. E eles falam o seguinte: que quando Jesus vier à terra, Jesus vai vir para corrigir esse erro. E dizendo o seguinte: que não tem Espírito Santo, que não tem o Filho, e que só existe Deus, o único Deus. É o que eles pregam. Nós sabemos que tudo isso é uma mentira. O Islã realmente é uma religião, é uma religião que foi criada por Satanás. Por isso que eles perseguem os judeus e perseguem os cristãos, porque Maomé, que é o líder deles, ele ensina que todos os cristãos e todos os judeus, se não se converterem a Alá,
tem que ser decapitado. Por isso que eles cortam a cabeça. É uma ordem de Maomé, que ele falou que recebeu essa ordem de Deus. Mas, queridos, vamos ver o que Deus fala sobre isso. Porque falar é uma coisa, provar é outra coisa. Nós que somos cristãos, nós não só falamos que Jesus veio, o Verbo que se encarnou, que é o próprio Deus. Nós não só falamos isso, como as Sagradas Escrituras comprovam que Jesus veio, que Ele habitou entre nós, que Ele é o Salvador do mundo, que Ele morreu e que ao terceiro dia Ele ressuscitou. Diga para o seu irmão, não importa o que o Islã fala, o que os judeus falam, o que qualquer outra pessoa fala, mas uma coisa eu tenho certeza: Ele ressuscitou e Ele está no nosso meio. Pode aplaudir o Senhor. Por isso que quando eu olho para a posição das tribos ali no deserto, eu fico impressionado com Deus. Porque o tabernáculo já direcionava para Jesus. E até a posição das tribos é em formato de cruz. É em formato de cruz. É impressionante. E a primeira tribo que está de frente para a entrada do tabernáculo é a tribo de Judá. Porque de Judá viria quem? O Salvador, o Messias. João capítulo 1, versículo 4. Vamos ler comigo todos juntos. Vamos para a palavra. João capítulo 1, verso 4. Versículo 14. 1:14. Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. Todos juntos vamos ler. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito Pai. Você lembra que nós lemos Êxodo 25:8, que Deus habitou através de mobílias, através do tabernáculo, e ali vinha a presença na Arca da Aliança, que vinha a presença. Agora na nova aliança, porque Deus ficou em silêncio durante 400 anos, e na nova aliança, Deus, Ele não veio em forma de mobília, Deus, Ele não veio em forma de castiçal, em forma de tecido, não, Deus, Ele veio em carne. Você entende por que Jesus, nada pode se comparar ao Senhor Jesus, ninguém que já foi famoso nessa terra pode se comparar a Jesus, porque Jesus, Ele não é uma pessoa comum, não é uma pessoa qualquer, Jesus é o Deus encarnado no nosso meio, é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Por isso que Jesus, Ele não nasceu através de um ato sexual, Ele nasceu através de um ato divino. O Espírito Santo gerou em Maria, fecundou em Maria Jesus. Jesus, Ele nasce com o DNA de Deus. Diga para o seu irmão, Jesus, Ele nasce não com o DNA de José e de Maria. Ele nasce com o DNA de Deus. Por isso que Ele é o Deus vivo que habitou entre nós. Vocês estão comigo? Você pode glorificar o nome do Senhor? Você pode exaltar o nome do nosso Deus Todo-Poderoso, Salvador. Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E aí o que acontece? A maior prova da ressurreição de Jesus é que existem 7 festas em Israel. Tem outras comemorações, que é a comemoração de Purim, que está relacionado ao livramento que Deus deu ao povo de Israel, através da rainha Esther, mas isso foi uma coisa lá na frente.
Tem também uma celebração em dezembro que eles falam, a festa das luzes, que é do Chanukah, que é uma outra situação, mas não tem nada a ver com as 7 festas bíblicas. Existem 7 festas bíblicas, isso está lá no Velho Testamento. 4 festas bíblicas são as festas da primavera, que é Páscoa, Pães Asmos, Primícia, Pentecoste, são as 4 primeiras festas. Essas 4 primeiras festas direcionam para Jesus. A primeira festa, a Páscoa. Jesus é o Cordeiro Pascual, que morreu por nós. A segunda festa, a festa do Pães Asmos. Jesus, ele foi enterrado justamente no dia, ele morreu na Páscoa, porque ele tinha que morrer. Jesus, ele não podia morrer em Pentecoste, Jesus não podia morrer em tabernáculo, Jesus tem que morrer na Páscoa, porque ele é o Cordeiro Pascual. Então ele vai morrer justamente na Páscoa, ele vai morrer na Páscoa, e ele vai ser enterrado no dia dos Pães Asmos, as ervas amargosas, que foi amargo para ele, a morte dele, não foi fácil. Então ele vai ser enterrado no dia dos Pães Asmos, e ele vai ressuscitar no domingo pela manhã. Sabe que dia é o domingo pela manhã? É a festa das primícias, porque Jesus é a primícia dos mortos, que Paulo fala que tinha que ressuscitar. Essa festa direciona para Jesus. A quarta festa da primavera, Pentecoste. Depois que Jesus ressuscitou, Jesus chamou os discípulos, os apóstolos, falou assim: olha, eu fiz a minha parte, cumpri, desci, morri, fui profeta, fui mestre, fui evangelista, cuidei, evangelizei, treinei, preparei. Agora vocês são enviados e vão para Jerusalém, porque daqui a 50 dias vai se cumprir a próxima festa na minha igreja, que é Pentecoste. E se prepare, porque o fogo do céu vai descer e vai lamber aquele lugar, e todos vocês serão cheios do Espírito Santo. E as 3 últimas festas, é um mistério, elas ainda vão se cumprir, porque a quinta festa é a festa das trombetas. A quinta festa é a festa das trombetas. Essa festa, ela vai se cumprir quando Jesus vier buscar sua noiva. Aí as trombetas vão tocar. A festa das trombetas. Na festa das trombetas, eles tocam a primeira trombeta, a segunda trombeta, a terceira trombeta, e na 7ª trombeta, que é a última trombeta que eles tocam. Por isso que as pessoas fazem mal confusão com as trombetas de Apocalipse, não tem nada a ver. As trombetas de Apocalipse é juízo de Deus. Eu estou falando das trombetas das festas bíblicas, que direciona para o arrebatamento da igreja. E na festa das trombetas, é justamente o dia que a trombeta vai tocar e Jesus, vai vir. Porque logo depois vem a próxima festa, que é a 6ª festa. Repete comigo, 6ª festa. Sabe o que significa a 6ª festa? A festa da expiação. Sabe o que significa expiação? Julgamento. Quando a igreja sobe, vem a 6ª festa, que é julgamento, expiação, onde a terra estará sendo julgada por Deus, o período da grande tribulação. E a última festa é a festa dos tabernáculos, é a festa do milênio. É a festa que Jesus vem para reinar com a igreja e para reinar com aqueles que sobraram da grande tribulação, para estabelecer o milênio para sempre na terra. 1000 anos de paz.
Por isso que as duas festas mais importantes no judaísmo é Páscoa e a última festa, Tabernáculo. Tabernáculo. O nosso Senhor e Salvador Jesus, é impossível alguém querer criar uma doutrina e dizer que Jesus não veio ao mundo, que Jesus não ressuscitou, que Jesus não morreu na cruz do Calvário. É impossível, porque tudo isso está catalogado, registrado no céu, registrado na palavra, registrado na história, na tradição, está tudo registrado. Não tem como você falsificar isso. Por quê? Porque são coisas que foram profetizadas lá atrás, que se cumpriu há 12 mil anos na vida de Jesus. Então não tem como você falsificar, não tem como você falar que fizeram uma montagem. Não existe. Tudo está interligado, querido. Jesus é o próprio Deus encarnado. Jesus é o Salvador do mundo. Jesus, ele não é um Marte. Diga para você, irmão, Jesus não é um Marte. Jesus é o Salvador. Ele é o Salvador. E ele ressuscitou na festa das primícias. Ele ressuscitou na festa da primícia. E a primeira pessoa que viu Jesus quando ele ressuscitou, sabe quem foi? Foi Maria. Maria Madalena, aquela prostituta que ele tirou 7 demônios da vida dela. Interessante que Jesus tem 2 Marias na vida dele, né? A Maria divina, a Maria que foi mãe, né? Que ele nasceu num ventre puro. E ele também teve um encontro com a Maria prostituta, que simboliza a igreja que estava perdida, a humanidade encharcada no pecado. Ele vai justamente aparecer para quem? Para essa Maria. A primeira pessoa que viu Jesus depois da ressurreição foi Maria Madalena. João capítulo 20, versículo 11. Vamos ler comigo todos juntos. João 20, 11. Vamos ler todos juntos. Maria, porém, estava em pé diante do sepulcro a chorar. Enquanto chorava, abaixou-se a olhar para dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco sentados, onde jazera o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outra aos pés. E perguntaram eles: mulher, por que choras? Respondeu-lhes: porque tiraram meu Senhor. Eu não sei onde. Onde o quê? Onde o puseram. Ao dizer isso, voltou-se para trás e viu Jesus ali em pé. Imagina que coisa gloriosa. Imagina, Maria vai lá no sepulcro, encontra com 2 anjos, já fica impactada com 2 anjos já. Eu vim aqui ver meu Senhor, meu Jesus, aquele que me libertou, que fez uma libertação comigo, expulsou 7 demônios que aprisionavam a minha vida. Eu vim aqui encontrar com Ele. Você viu Ele por aí? Você viu, alguém viu Jesus por aí? E quando ela olha para trás, ela dá de cara com Jesus ressurreto, vivo. E ao dizer isso, voltou-se para trás e viu-se Jesus ali em pé, mas não sabia que era Jesus. Verso 15. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, julgando que fosse o jardineiro, respondeu-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, virando-se, disse-lhe em hebraico: Rabone, é você mesmo, meu Deus do céu. Imagina Maria, quando ela viu e caiu a ficha que era Jesus, ela deve ter entrado em mistério ali, meu Deus do céu. Sentindo um fogaréu dentro dela, uma presença poderosa.
na vida dela, a primeira pessoa a ver Jesus com o corpo glorificado, uma ex-prostituta, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, querido. Deus não está preocupado com o que você fez lá atrás, com o que você deixou de fazer. Deus está preocupado com a sua vida hoje, com o seu posicionamento hoje, aquilo que você quer fazer, aquilo que Deus colocou dentro de você. A dor, a dificuldade, a enfermidade, as crises, nada poderá destruir aquilo que Deus colocou dentro de você. O que quer dizer, mestre? 17. Disse-lhe Jesus: deixa-me tocar, porque ainda não subi ao Pai, mas vai a meus irmãos e diz-lhes que eu subo para o meu Pai, o vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Verso 18. E foi Maria Madalena anunciar aos discípulos: vi o Senhor, e que ele dissera essas coisas. Olha só que coisa tremenda. E ela avisou os discípulos. Imagina, os discípulos estavam dentro de uma casa, amedrontados, desesperados, porque Jesus falava para eles: olha só, eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Mas uma coisa é você falar, outra coisa é você ver, você presenciar tudo isso. E eles ainda estavam apavorados, porque foi como se tivesse tirado o tapete deles. Enquanto Jesus estava ali, eles olhavam para Jesus: você é o nosso líder, você é o nosso mentor, você é aquele que vai nos conduzir, você é aquele que vai nos direcionar. E quando Jesus saiu de cena, eles entraram em desespero. E quando você está em desespero, você começa a olhar para o passado. Pedro já começou a pensar: puxa vida, eu quero voltar a pescar, a única coisa que eu sei fazer é voltar a pescar. Mateus: eu quero voltar, eu quero ver se eu consigo novamente um emprego lá na alfândega. E eles estavam todos assim, todos perturbados, sem direção. E Jesus sabia disso. Era necessário que Jesus aparecesse para eles, porque Jesus falou que iria ressuscitar. Então Jesus, era necessário que ele aparecesse para eles. E diz a palavra de Deus que Maria falou assim: olha, eu já vi ele. Mas até então, para eles isso não quer dizer nada, porque uma coisa é ela falar que viu, outra coisa é eles falar: eu também já vi. Mas eles não tinham visto. Olha, Maria, você viu, glória a Deus, por isso nós cremos, mas nós não vimos ainda. Nós precisamos ter essa experiência. E diz a palavra de Deus em João capítulo 20, versículo 19: chegando, pois, à tarde naquele dia, o primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, com as portas cerradas por medo dos judeus. Olha só, estavam os discípulos o quê? Com medo, porque eles pensavam assim: mataram Jesus, vão nos matar também, porque nós somos célula deles, nós somos discípulos dele, nós somos continuidade de Jesus, então eles também vão vir aqui para nos matar. Então isso era algo normal que estava no coração deles, e eles realmente estavam correndo risco de vida. E no meio desse drama todo, no meio desse desespero todo, quem é que chega? Jesus. Jesus. Chegando, pois, à tarde naquele dia, o primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos com as portas cerradas por medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: Pai seja convosco. Por que Jesus, ele tem autoridade para dizer isso? Pai seja convosco, porque ele é o príncipe da paz. O príncipe da paz. Isso me recorda aquela passagem que os discípulos estavam no barco, desesperados, uma grande tempestade, e Jesus lá na proa do barco dormindo. Dormindo.
e o barco batendo para um lado, batendo para o outro, aquela coisa toda, e Pedro gritando, Mateus gritando, João gritando, e Jesus lá. Sabe por que Jesus estava tranquilo? Porque ele, como príncipe da paz, o medo não pode desestruturar Jesus, uma tempestade não pode desestruturar Jesus, a ansiedade não pode desestruturar Jesus, nada pode desestruturar Jesus. Ele é o príncipe da paz, ele é o príncipe da paz. Imediatamente Jesus levantou do barco, levantou a mão e falou assim: vento, tempestade, cessa-te agora. E na mesma hora aquele vento passou, a tempestade cessou, e os discípulos falaram: meu Deus do céu, quem é esse homem que até o vento lhe obedece? Aleluia! Quem é esse homem que até o vento lhe obedece? E Jesus fala: paz seja convosco. Porque Jesus tinha poucas horas para estar com eles ainda. Jesus, ele tinha que fazer aquilo que ele tinha que fazer rápido e já enviá-los. E Jesus, ele fala: chegando pois à tarde, paz seja convosco. Verso 20. Dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. E o que? Alegraram-se, pois os discípulos ao verem o Senhor. Por que Jesus mostrou a mão? Mostrou para todos, não foi só para Tomé, mostrou para todos. Lá na frente, ele pede para Tomé colocar o dedo lá no buraco, mas aqui ele mostra para todos. Jesus, ele precisava deixar um registro da sua ressurreição. Jesus, ele precisava deixar um registro para gerações futuras, porque nós iríamos ler sobre a ressurreição de Jesus. Então ele foi detalhista, e foi necessário ele deixar esses detalhes, foi necessário ele fazer tudo isso. E logo depois ele diz, versículo 22, verso 22, e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Olha aqui, isso não é o batismo no Espírito Santo. Batismo eles vão receber 50 dias depois. Lá, 50 dias depois, lá no cenáculo, eles vão receber o revestimento do fogo do poder. Esse sopro que Jesus liberou sobre eles, foi na mente deles, para que eles pudessem compreender as sagradas escrituras. Eu profetizo que nessa noite, Jesus vai soprar na sua mente, para remover da sua mente toda incredulidade, para remover da sua mente todo medo, para remover da sua mente tudo aquilo que tem atormentado a sua mente, tudo aquilo que tem atrofiado a sua mente, gerando pânico, gerando medo, gerando insegurança, trazendo notícias que você vai morrer, que você não vai conseguir, que a sua família será destruída, que você será destruído. Isso tudo é coisa do capeta, isso tudo é coisa do diabo na sua mente. E Jesus, ele não só vai dizer para você: eu ressuscitei, eu estou aqui com vocês, mas Jesus vai dizer para vocês: eu declaro paz na sua casa, paz no seu ministério, paz na sua célula, paz na sua família, paz nos seus negócios. Eu declaro paz e sopro sobre a sua mente, para que você possa entender as sagradas escrituras. E Jesus chega para eles e fala para eles: olha, trouxe a paz, provei que ressuscitei aquilo que eu falei, soprei para que vocês possam entender. Agora vocês estão entendendo? Só que em João não relata isso. Onde relata isso é em Lucas. Lucas que relata e fala: e eles compreenderam. Vamos ver Lucas capítulo 24, verso 33. Vamos ler comigo todos juntos. Todos juntos, vamos ler. E na mesma hora, levantou-se, voltaram-se para Jerusalém, encontraram reunidos os 11 que estavam com eles. 34. Os que diziam: realmente o Senhor ressurgiu e apareceu a Simão.
35. Então os dois contaram o que acontecera no caminho, como se lhes fizera conhecer o partir do pão. Enquanto ainda falava nisso, o próprio Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Verso 37. Mas eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Ele, porém, disse-lhe: por que estáis perturbados? E por que surgem dúvidas em vossos corações? Verso 39. Olhai as minhas mãos e os meus pés, que eu sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. O Islã fala que Jesus não ressuscitou. Os judeus falam que Jesus não ressuscitou. O Islã, a gente nem comenta porque é coisa de Alá, que nunca existiu Alá na Bíblia. Alá vai ter que prestar conta com Deus, com Yahvé. E isso está muito próximo a acontecer. Os judeus, foi o Senhor Jesus que cegou o entendimento deles, porque a gente precisava ser enxertado na videira que é Israel. Mas vocês observam que tem todas as evidências que Jesus ressuscitou. Apareceu para Maria, que Jesus falou para eles: olha, um espírito não tem carne. Como que vocês estão vendo? Por que vocês estão com dúvidas? Olha aqui, sou eu mesmo. Tudo para ser registrado, para que hoje ninguém pudesse dizer nada contra. Por isso que nós cremos que Jesus morreu, ressuscitou e Ele é o nosso Salvador. É por isso que nós servimos ao nosso Senhor, por isso que nós servimos a Jesus, E lá na frente, no versículo 40, ele diz assim: e dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Verso 41, não acreditando eles ainda, por causa da incredulidade ali, está errado aquilo ali, estando admirados, perguntou-lhe Jesus: tendes aqui alguma coisa que comer? Por que Jesus foi comer? Para Jesus reiterar que Ele estava ali. Jesus fez questão de comer. Sabe por quê? Porque a gente fala assim: mas os apóstolos viram Jesus. Mas acho que foi uma visão. Não, mas eles viram Jesus e Jesus ainda jantou com eles. Sério, está na Bíblia. Então vamos parar de ter dúvida, né? Vamos parar de ter dúvida. Então lhe deram um pedaço de peixe assado, para que eles pudessem ver que Jesus tinha ressuscitado, o qual ele tomou e comeu diante deles. Com o corpo glorificado, Jesus o quê? Comeu diante deles. Só depois que eles comeram com Jesus, em João fala que Jesus depois soprou. No versículo 45, vamos ver. Depois lhe disse: são estas palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Verso 45. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. O entendimento deles estava o quê? Atrofiado. Por isso que foi necessário Jesus o quê? Soprar. Eu peço a Deus que nessa noite o Espírito Santo sopre sobre o seu entendimento, para tirar toda a dúvida da sua mente,
Dúvida se você tem que estar casado, se você não tem que estar casado. Dúvida se você tem que caminhar com Jesus, se você não tem que caminhar com Jesus. Dúvida se você tem que ter uma célula, se você não tem que ter uma célula. Dúvida se você tem que ser dizimista, ou se você não tem que ser dizimista. Tantas dúvidas na sua mente. Será se Deus existe mesmo? Será se a palavra de Deus é verdade mesmo? Será se eu tenho que estar numa igreja mesmo? Será se eu tenho que ter uma família mesmo? Tantas dúvidas, queridos. Tantas dúvidas. Por isso que é necessário o Espírito Santo soprar na sua mente nessa noite. Porque quando Ele sopra na sua mente, você vai compreender as Sagradas Escrituras. Não é pela carne, é pelo Espírito. É pelo Espírito, é pelo Espírito. É pelo Espírito para que você possa compreender as Sagradas Escrituras. Querido, nós temos dois olhos. Um olho nosso é para olhar para a terra. O outro olho é para olhar para o céu. E nós temos dentro de nós, no momento de crise, no momento de dificuldade, de lutas que a gente passa. Jesus passou, os apóstolos agora estavam passando. Existem talentos na nossa vida que são visíveis. As pessoas veem isso em nós. Mas tem outros talentos dentro de nós que são ocultos. E esses talentos ocultos, eles só nascem nos momentos de crise, nos momentos de adversidade. Isso me lembra a história de um engenheiro, um homem muito abençoado, um engenheiro. Trabalhava numa multinacional e esse homem ele foi demitido. E ali ele recebeu a rescisão dele. Ele falou: meu Deus, o que eu vou fazer agora? Tenho que ter uma família. Ele fez uma programação para poder economizar aquele dinheiro até ele arrumar outro emprego. Porém, botou vários currículos, nada de empresa nenhuma chamar ele foi se desesperando. A economia dele acabou e ele já não tem dinheiro mais para pagar o aluguel, para pagar as contas, aquela coisa toda. Ele desesperado. E numa dificuldade terrível, numa crise terrível. Aquele homem, ele pegou um pincel e ele pegou uma tela, ele começou a pintar, foi pintando. E ali ele pegou aquele quadro que ele fez, foi numa loja de arte, conversou com o dono da loja, o cara gostou do quadro dele, colocou o quadro dele lá, vendeu o primeiro quadro, vendeu o segundo quadro. Resultado, o cara ficou rico vendendo quadro. Tinha um talento dentro dele que ele não conhecia, mas esse talento ele só descobriu no tempo de crise, de adversidade, no momento de luta, no momento de prova. Ele enxergou que dentro dele tinha um talento. Quero dizer para você que é no tempo da crise que você vai experimentar a fidelidade de Deus. E é no tempo da crise que você vai reinventar, você vai descobrir talentos na sua vida, você vai descobrir coisas tremendas na sua vida. Mas uma coisa eu tenho certeza, você tem que ter convicção. Se você for aliançado com Deus, se você crê em Jesus, se você estiver firmado na rocha com o Senhor Jesus, você não vai morrer em tempo de crise nenhuma. Pelo contrário, você vai prosperar, você vai crescer, você vai avançar. Você sabe por quê? Porque Deus, em momento algum, Ele nos ensina que nós temos que olhar as coisas com os nossos olhos. Os nossos olhos, você só vai enxergar aquilo que você vê. Deus, Ele quer que você enxergue com o seu coração. Com o seu coração. Porque você, querido, você não crê com os olhos, você crê com o seu coração. Ainda que os seus olhos estejam embaçados, ainda que você esteja velho, precisando de um óculos, o seu coração, o que Deus colocou dentro dele está vivo, é impossível de morrer. Pode vir a luta, pode vir a perda, pode vir a dificuldade, pode vir a crise, pode vir o que for, mas não pode matar aquilo que está dentro do seu coração. É isso que Paulo fala. Ainda que o homem exterior
ele morra, se corrompa, mas o homem interior está vivo em Deus. Se você recebe essa palavra, dê um glória a Deus e aplauda o Senhor Jesus. Diante dessa crise, alegria entrou no coração daqueles discípulos. Eles dormiram no inferno e amanheceram no céu. Assim acontece na nossa caminhada, em algum momento da nossa vida. A gente dorme no inferno de tanto problema, mas acorda no céu no outro dia com a notícia, com boas novas de um milagre, com a provisão do nosso Deus Todo-Poderoso. Agora os discípulos estão animados, os discípulos estão renovados. E agora o discípulo fala: agora nós sabemos que o Senhor ressuscitou mesmo, que tudo aquilo que o Senhor falou aconteceu. O Senhor ressuscitou, nós vimos o Senhor, nós comemos com o Senhor. O que o Senhor quer que a gente faça agora? Aí Jesus fala para eles: aqui ó, agora que vocês já compreenderam as Sagradas Escrituras, agora que vocês receberam o entendimento, agora que eu soprei sobre vocês, para remover toda a dúvida na mente de vocês, agora vocês precisam ser revestidos com o Espírito Santo, para que vocês possam continuar a minha obra, continuar o meu projeto, a minha igreja. E Jesus fala em Lucas capítulo 24, versículo 49, lá no verso 49, e ele diz: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Verso 50. Então os levou até fora, até Betânia, levantando as mãos, o quê? Os abençoou. Versículo 51. E acontece que enquanto os abençoava, apartou-se deles e foi elevado até o céu. Imagina Jesus assim, ó: tchau. Vocês que estavam desesperados, achando que eu não iria ressuscitar, estou aqui, eu ressuscitei, comi um peixe com vocês, vocês estavam cheios de dúvidas, achando que vocês seriam mortos. Não, eu tenho uma obra na vida de vocês, eu estou subindo, vão para Jerusalém, para se cumprir a quarta festa na vida de vocês, e vocês vão receber o fogo do céu. Entrou na nuvem e foi embora. Você pode aplaudir o céu. Para nós finalizarmos, você acha que Jesus, esse que morreu, ressuscitou, ele não abandonou os seus discípulos, que é a igreja? Nós lemos em Colossenses capítulo 1, falando que ele nos tirou das trevas, nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Nós lemos que o Pai deu toda a plenitude para ele, que ele é o cabeça da igreja. E por que nós vamos temer? Nós, seres humanos, se você for olhar para você e esperar que todas as promessas possam se cumprir, honestamente você vai ter uma grande decepção, porque quando você olha para você, você fala assim: não vai acontecer nada. Por que isso? Porque as promessas de Deus, o propósito de Deus, ele não acontece numa dimensão humana, ele acontece numa dimensão espiritual. É numa dimensão espiritual que acontece. Deus falou para Sara: Sara, olha só, já estou finalizando. Gênesis capítulo 17, verso 16. Gênesis 17, verso 16. Diz assim: abençoá-lo-ei, e também dela te darei um filho. Sim, abençoá-lo-ei, e ela será mãe de nações, e reis de povos sairão dela. Queridos,
Sara era estéril. Ela não ficou estéril velha, já nasceu estéril. Olha que loucura. Deus vai falar para essa mulher que nasceu estéril: olha, de ti vai sair uma nação. Sabe o que eu entendo? Que quando Deus fala, Ele diz assim: sai de dentro de ti, vai sair de dentro de ti uma nação, e mostrarei o teu futuro. Se Ele te mostra, se Ele está mostrando alguma coisa para você, é porque Ele quer fazer. Dá para você entender? Se Ele está mostrando, é porque Ele quer fazer. Porque se Ele não quisesse fazer, Ele não estaria mostrando. Mas o problema é que nós nos perdemos até o tempo da promessa se cumprir. A gente acaba entrando em muitos atalhos. Muitas coisas acabam contribuindo para roubar a nossa fé. E Sara era estéril. E Deus também fala para Abraão que ele também seria pai de uma grande nação. E Abraão com 100 anos, queridos, Deus esperou Abraão chegar a 100 anos para cumprir a promessa na vida dele. Se com 50 já era difícil, a mulher estéril, imagina com 100 anos, muito mais difícil ainda. Mas Deus não mostrou? Se Ele mostrou, Ele vai o quê? Ele vai cumprir. Aí Deus fala para Abraão, Gênesis 15, versículo 5. Deus fala para Abraão, Gênesis 15, verso 5. Então o levou para fora. Abraão estava dentro de uma tenda. Querido, como que você vai enxergar dentro de uma tenda? Você não vai conseguir enxergar, você só vai ver lona. Você vai olhar, você vai ver uma lona. Deus fala: Abraão, sai da tenda. Às vezes é necessário você sair dessa redoma, às vezes é necessário você sair desse campo de batalha, dessa situação, desse conflito, de tudo que você está vivendo, senão você não vai conseguir enxergar aquilo que Deus quer fazer. Então Deus fala para Abraão: Abraão, sai da tenda. Abraão saiu da tenda. Abraão, o que você estava vendo dentro da tenda? Estava vendo a lona. E agora, Abraão, o que você está vendo? Estou vendo o céu. Você está vendo as estrelas, Abraão? Estou vendo. Conta as estrelas, Abraão. Não consigo. Deus fala: assim será a sua descendência. Assim será a sua descendência. Querido, Deus não tem compromisso com aquilo que você vê. Deus tem compromisso com aquilo que Ele coloca dentro de você. Deus colocou dentro de Abraão: você vai ser pai de multidões. Deus colocou dentro da Sara: de ti sairá a nação, de ti sairá povos, reis sairão de ti, Sara. Deus tem compromisso não com aquilo que você vê, Deus tem compromisso com aquilo que Ele colocou dentro de você. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Satanás, ele quer tentar matar aquilo que Deus colocou dentro de você. Diga para você, irmão: o céu não trabalha pelos olhos, mas pelo que Ele colocou dentro de você. Você recebe essa palavra? Você recebe essa palavra? Se você recebe essa palavra, dê um glória a Deus e aplauda o Senhor Jesus. Para nós finalizarmos, vamos nos colocar de pé. Cadê a equipe de louvor? A Bíblia diz que nós temos que crer com o nosso coração. Você tem que crer com o seu coração, de todo o seu.
de todo o seu coração. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz o apóstolo Paulo que nós temos que andar por fé e não por vista. Em Romanos capítulo 10, versículo 9, Romanos 10, vamos ler comigo todos juntos. Romanos 10, verso 9, Paulo diz assim: porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será o quê? Salvo. Você tem que crer com o coração. Onde a gente crê? No nosso coração. Talvez você esteja sofrendo, vivendo uma grande crise na sua vida, porque você está caminhando só pelo aquilo que você vê, enquanto Deus tem grandes bênçãos para você. Talvez você esteja como os apóstolos, dentro daquela casa, atemorizado, perdido, sem direção, e achando que já não tem mais jeito, que não tem mais solução. Mas eu quero dizer para você que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle da sua família. Em nome de Jesus. Diga para a pessoa que está ao seu lado, fala assim: nunca permita que aquilo que os seus olhos veem seja aquilo que o seu coração crê. E tudo aquilo que Ele falou em relação à sua vida, que Ele faria, Ele vai fazer no tempo determinado. Pode aplaudir o Senhor. Precisamos ser como trigos. Ao trigo e o joio, eles crescem juntos. Quando o sol bate na plantação, o trigo não morre, sabe por quê? Porque o trigo está encurvado. O joio, o sol bate nele e mata ele. Porque o joio, ele fica ereto, ele fica firme, ele não se curva. Por que o joio não se curva? Porque o joio não tem fruto. Ele morre seco, não tem fruto. Por que o trigo se curva? Por que o trigo se curva? Porque o trigo ele é submisso. E o trigo está cheio de grãos. E esses grãos fazem com que ele o quê? Se curve. Enquanto você for um trigo nas mãos de Deus, enquanto você estiver frutificando, enquanto você estiver trabalhando para Deus, enquanto você estiver anunciando a vontade de Deus, fazendo aquilo que realmente Ele quer que você faça, aquilo que Ele colocou no seu coração, não aquilo que você colocou no seu coração, não aquilo que Satanás colocou no seu coração, mas aquilo que Deus colocou no seu coração. Isso está lá em Marcos capítulo 8, verso 33. Vamos ver comigo todos juntos. Marcos 8, 33. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, porque não cuidar das coisas que são de Deus, mas sim das que são dos homens. Jesus está ensinando aqui que tem coisas de Deus e coisa dos homens. Sabe por que Jesus repreendeu eles? Porque Jesus estava vivendo as coisas do Pai, as coisas de Deus. E o tempo de você ser um trigo frutífero é agora. Esse é o tempo de você ser um trigo frutífero. Lendo uma reportagem de uma enfermeira no Canadá, essa enfermeira fez um livro
E no livro dela, ela relata as últimas horas de vidas dos pacientes que estão à beira da morte, lá na UTI. E ela fez esse livro porque ela trabalha nesse departamento, onde tem ali uma ala que 30 dias o pessoal já está morrendo já. E ela justamente entra nesse exato momento. E ao longo dos anos trabalhando nesse hospital, ela começou a ter experiência com essas pessoas morrendo. E ela começou a perceber o que eles falavam antes da morte. E uma das coisas que ela coloca aqui, chamou a atenção dela, que nenhum deles antes da morte fala assim: eu queria ainda ter realizado, ter comprado uma casa de praia maior. Eu ainda queria ter ainda aumentado a minha empresa. Eu queria ainda ter feito, ter feito tantas outras coisas. Mas não é isso que eles falam. Sabe o que eles falam? Quanto tempo eu perdi. Tive tudo e ao mesmo tempo não tive nada. Podia ter dado mais valor à minha esposa, não dei. Podia ter investido mais na vida dela, não investi. Podia ter tido mais tempo com os meus filhos e não tive. Podia ter abençoado mais os meus funcionários e não abençoei. Podia ter aberto orfanato, hospitais. Poderia ter feito tantas outras coisas, eu não fiz. Poderia ter sido dizimista fiel, poderia ter ajudado aquela igreja a crescer, a abrir missões no mundo inteiro. E eu não fiz. E agora estou o quê? Morrendo. Em nome de Jesus, eu quero profetizar na sua vida nessa noite. Hoje é noite de Páscoa, noite de ressurreição. Eu não sei qual é a área da sua vida que você está como aqueles discípulos, atormentados, amedrontados, perdidos, angustiados. Talvez você tenha uma crise no seu casamento. Talvez você esteja vivendo no mesmo teto, mas separado do seu marido já há muito tempo. Talvez você está aqui hoje e entrou nessa igreja e falou assim: hoje é meu último dia aqui, eu quero morrer, quero desistir de tudo. Talvez você está aqui hoje com uma crise, uma depressão profunda, uma crise existencial, com medo, com pânico. Talvez você entrou aqui nessa noite com o coração cheio de questionamentos. Por que aconteceu isso comigo? Por que aconteceu aquilo? Por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu aquilo? Mas eu quero dizer para você que aquele mesmo Jesus que entrou naquela casa, onde tinha ali onde estava estabelecido ali o medo, o pânico, o desespero, o fim da história daqueles discípulos que largaram tudo para seguir Jesus. Talvez você se encontre nessa mesma situação hoje. E Jesus, ele chega para você e fala: filho, filha, eu estou do teu lado. Paz seja convosco. Paz seja convosco. Paz seja convosco. Vem aqui, filho. Deixa eu soprar na sua mente para que você possa compreender o que eu tenho contigo. Oh, Jesus, sopra na mente do teu povo nessa noite. Sopra, Senhor, nesta igreja, Senhor. Sopra, Senhor, porque aquilo que o Senhor colocou dentro de nós, nada poderá matar aquilo que o Senhor colocou dentro de nós. Os teus sonhos, os teus desígnios, os teus projetos estão vivos dentro de cada um de nós. Oh, Senhor,
Toma, Senhor, nas tuas mãos cada família. Toma cada vida nas tuas mãos. Toma, Senhor, nas tuas mãos. Guarda, sustenta, renova, fortalece no poder que há no nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos agora. Vamos adorar o Senhor.